Prezados irmãos e amigos, voltamos ao estudo do Apocalipse hoje, no capítulo 19 do livro Apocalipse, Bíblia e livro. Eu sou Salma Pimentel e sou professora de Bíblia há muito tempo, há muitos anos. Nós estamos estudando o capítulo 19 do Apocalipse. E hoje vamos ver dois versículos, o versículo 9 e o versículo 10. Eu vou começar lendo na Bíblia, na Palavra de Deus. Depois eu passo para a explicação no livro. Espero que vocês estejam com a Bíblia aberta, como eu tenho pedido. Versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Esses são os dois versículos bíblicos aqui na palavra. Agora vamos à explicação aqui no livro. Versículos 9 a 10. Chegamos ao trecho em que os convidados para a festa do Cordeiro são bem especificados. Apenas os que perseveraram, guardaram os mandamentos de Deus e ficaram firmes em sua fé em Cristo. O casamento do Cordeiro é anunciado por um anjo, e essa passagem deve ser bem esclarecida, porque traz um fato de vital importância na adoração da igreja. A reação imediata de João é ajoelhar-se perante aquele anjo, que deveria ter uma aparência magnífica, mas o anjo o proíbe que o faça. É esse o fato que devemos ser bem observado pela igreja, a fim de não se desviar. Nenhum anjo deve ser adorado, porque os anjos não são mais do que servidores de Deus para com os homens. A adoração é exclusiva a Deus e somente a Ele. Quando João conta o que fez e o que o anjo disse, proibiu terminantemente o culto aos anjos. Na igreja primitiva e na atual, a de hoje, existe a doutrina da angelolatria. Vejamos dois pontos. O A. Em certos círculos do judaísmo, os anjos tinham um importante lugar para eles. O anjo Rafael disse a Tobias que ele era o anjo que fazia chegar as suas orações a Deus. Isso é escrito no livro de Tobias, que é um livro apócrifo, capítulo 13, versículo 12 a 15. O arcanjo Miguel é o anjo que intercede por Israel.
e é considerado seu padroeiro protetor. E em muitos outros fatos podíamos nos basear para afirmar essa adoração do povo judeu aos anjos. Mesmo quando convertidos ao cristianismo, às vezes traziam consigo reverência especial aos anjos, razão pela qual os cristãos gentios começaram a pensar que eles seriam necessários para a intermediação deles com Deus. Pensavam que Deus, por ser santo, estava muito longe dos homens e não era possível haver uma relação direta com ele. B. Quando os gregos entraram na igreja cristã, vinham de um mundo no qual a adoração dos anjos era um perigo palpável e real. Eles adoravam, na sua famosa mitologia, vários deuses: Zeus, Apolo, Afrodite, Marte, Vênus, etc., muitos outros. Eles não seriam anjos para eles. Seres muito poderosos, será que não era? Eles não teriam essa concepção? Eles não conseguiam examiná-los de vez da vida espiritual, porque eles acreditavam que os deuses não se interessavam diretamente pelo mundo e pelos homens. O contato com eles era feito por intermediários, agentes dos deuses, que controlavam as forças da natureza e a raça humana. Não seria mais fácil converter esses mediadores em anjos e adorá-los? Os gregos e os judeus eram predispostos a tributar culto idólatra, infelizmente, aos anjos. João afirma, depois de ouvir e aceitar as palavras do anjo, que só Deus deve receber culto e ser adorado. Deve-se repudiar qualquer intermediário entre Deus e os homens, que não seja Jesus Cristo. Ninguém deve tomar o lugar de mediador, porque o próprio Cristo afirmou em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E é perigoso a ele desobedecer. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículos 18 e 19, lemos: Ninguém vos prive do prêmio, afetando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não se mantendo unido à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Agora vamos para o versículo 10. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Esse trecho é bem importante e muito difícil de ser interpretado. Pode significar, primeiro, o testemunho de Cristo no passado e no presente é o espírito da profecia em que os cristãos acreditavam e passavam adiante. Segundo Sweet, o verdadeiro profeta sempre é provado pela sua vida de testemunho de Jesus Cristo, que perpetuou o testemunho de seu Pai e de si mesmo.
O Espírito Santo inspira a profecia ao profeta e a interpreta como testemunho que Cristo nos deu durante o seu ministério na terra. Segundo, essa frase também pode significar o testemunho que Cristo dá aos homens. Ninguém pode falar profeticamente aos homens sem ter primeiro escutado Jesus Cristo. A mensagem de todo profeta verídico é uma mensagem que ele recebeu primeiro do Senhor Jesus. Ninguém pode dar testemunho aos homens se não houver recebido o testemunho do Filho. Porque, segundo João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E isso é a maior e mais redundante prova que temos, dada pelo próprio Deus na sua palavra inspirada, que o Filho é aquele que agiu, age e agirá sempre. Ele é o mesmo, o maravilhoso e poderoso Alfa e Ômega, o princípio e o fim. E que fim maravilhoso ele nos dará, como seu povo, como a sua noiva, a igreja, quando vier em glória para a sua vitória final contra tudo e contra todos, que sempre foram contrários à sua ação espetacular para com os seus escolhidos, que reinarão com ele para sempre. E aqui nós terminamos a análise e a explicação dos 2 versículos 9 e 10 do capítulo 19. Que Deus os abençoe. Amém.